Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, reunidos em nome de Jesus para atendermos a mais um compromisso previamente agendado com o Centro Espírita e Grupo André Luiz, um seminário que havia sido agendado há tempos atrás sobre valorização da vida. E como não foi possível ser realizado de forma presencial, conforme todos sabemos, que esse evento iniciaria na data de hoje, no Salão do Segal da T2. Então aqui nos encontramos, devido ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, aqui nos encontramos para cumprirmos esse compromisso e gravarmos este material, e aqueles que forem chegando assistirem ao vivo a estas reflexões acerca da valorização da vida. E enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, faremos a leitura de uma mensagem para, na sequência, fazermos a prece de início, e após a prece iniciaremos as nossas reflexões acerca da valorização da vida, mais especificamente com o direcionamento para a noite de hoje sobre aborto não. Então, em defesa da vida, aborto não. Esclarecimentos da doutrina espírita, esclarecimentos do Evangelho do Cristo sobre a vida, essa defesa da vida e contra o aborto. Então, conforme nós encontramos aqui, a mensagem do Espírito Joanes, psicografia de Raul Teixeira, que se encontra no livro Para Uso Diário, que tem como título Desenvolva a Sua Alegria. Para estes momentos pelos quais nós estamos passando, de apreensões, às vezes de desespero para muitos, de falta de fé, de falta de alegria, mas os espíritos amigos nos trazem sobre o desenvolvimento da alegria. Não será pelo fato de viver num mundo demarcado por provas imensas que você cortará relações com a alegria. Não é pelo fato de estarmos passando por prova, por expiações, que cortaremos as nossas relações com a alegria. Caso se detenha um pouco a observar, você verá que, ao lado de sua dificuldade, Deus sempre lhe apresenta caminhos de soluções e apoios, e entenderá o motivo pelo qual deverá cultivar as sementes da alegria que o Pai depositou em todos nós. Então, todos nós temos depositada no nosso interior, por Deus, a semente da alegria. Cultivemos esta semente. Evite fazer-se uma pessoa especialista em palavras ácidas, de rompantes inamistosos, de gritarias incontroladas, de lamentações repetidas, de mau humor, enfim. Vai lutando passo a passo, mais firme e fielmente, até conseguir transformar-se na pessoa vitoriosa sobre si mesma, alegre, descontraída, por saber que, embora nos caiba no mundo o enfrentamento de múltiplas pelejas e de incontáveis apertos na alma, é em Deus que deveremos depositar os conteúdos das nossas tristezas e das nossas alegrias, a fim de que Ele, ou seja, Deus, toque e ilumine, abençoando a nossa alegria em processo de crescimento até alcançarmos a verdadeira
felicidade. Então aqui, esse espírito amigo nos chama a atenção, lembrando aquelas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, onde Jesus nos fala sobre a felicidade para o futuro e que isto, todos nós, temos na forma de semente para ser desenvolvida e que possamos ter fé em Deus, que possamos fazer a nossa parte, aquilo que nos compete, para realizarmos as transformações necessárias e construir em nós a felicidade. Então vamos, neste momento, fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecermos a este Pai de infinita bondade, em especial pela vida. A Jesus de Nazaré, por mais este momento, por mais este belíssimo momento que nos foi concedido para reflexões acerca do seu evangelho de amor, acerca da valorização da vida. Muito obrigado aos espíritos amigos que nos amparam, que nos protegem neste momento, que todos possam ser envolvidos onde quer que estejamos, em nossos lares ou não, que todos possamos receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando para o momento. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite. Aqui nos encontramos, como já havíamos falado no início, para cumprirmos um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita e Grupo André Luiz, e faremos, neste momento, as reflexões, teceremos os nossos comentários acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mais especificamente sobre valorização da vida, e que este assunto, como nós podemos observar, encaixa perfeitamente também para este momento pelo qual nós estamos passando, onde companheiros de jornada, independentemente do credo religioso, não estamos aqui para julgá-los, estão defendendo de uma forma mais truculenta a economia, o desenvolvimento, a manutenção ou o restabelecimento da normalidade, se é que isso vai ser possível um dia, restabelecer a normalidade da economia, e esquecendo do bem maior, que é a vida. Muitos outros companheiros, de forma sábia, estão defendendo e colocando acima de tudo o compromisso para com a defesa da vida. Do que adianta defendermos a economia? E é lógico, não estamos aqui para fazermos um discurso político de forma alguma, mas só para a nossa reflexão. Do que adianta defendermos a economia se não defendermos a vida? Do que adianta uma economia robusta sem vida? Como ouvi recentemente de um governador de um certo estado, defendendo a ideia da defesa da vida, que temos sim que defender a vida, porque não adianta defender a economia e não defender a vida, porque a economia nós podemos ressuscitá-la, simbolicamente falando, reerguer a economia, mas a vida não a ressuscitaremos. Nem sei o credo religioso deste companheiro, mas sabemos que, uma vez perdida ou desligado o espírito do corpo físico, cessadas as funções orgânicas do nosso corpo, para retornarmos aqui só reencarnando mais uma vez. E aí do que adianta salvar a economia? Porque, como muitos especialistas estão dizendo, salvar a economia é exatamente resolver o problema da pandemia. Em se resolvendo o problema da pandemia, com certeza estaremos salvando vidas e salvando a economia.
Mas é lógico, o nosso assunto para esta noite também sobre valorização da vida, mas com aquele enfoque em relação ao aborto. Então, conforme nós encontramos sobre a valorização da vida, e temos que sempre começar as nossas reflexões com palavras de Jesus, quando ele nos chama a atenção, e como fizemos referência no início, na leitura da mensagem antes da prece, fizemos referências ao Sermão do Monte, sobre a alegria, sobre a felicidade. Aqui temos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, e também a anotação de Mateus, está no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 4, onde Jesus nos fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então aqui Jesus nos chama a atenção para aqueles momentos de necessidades, aqueles momentos de sofrimento, de aflição, que todos nós, se fizermos a nossa parte em ofertarmos um campo mental propício para que os companheiros espirituais possam agir na nossa vida, nós seremos consolados, nós seremos socorridos nas nossas necessidades. E aí nos diz ainda Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Acreditemos, confiemos na justiça divina. Esta, com certeza, nunca falhou e jamais falhará. E aí nos diz ainda Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui Jesus, nesses 3 pontos, nos fala sobre felicidade, nos fala sobre a bem-aventurança, mas, lógico que, como nós sabemos, precisa do nosso comportamento, precisa da nossa atitude para alcançarmos a construção deste patrimônio chamado felicidade. E para continuarmos as nossas reflexões, já que estamos falando sobre valorização da vida, nós precisamos, é lógico, falar do principal, o esteio principal para esta valorização, para esta valorização da vida, que chama família. E Jesus também nos falou sobre isto, sobre a dimensão da nossa família, quando ele foi visitado por alguns companheiros, chamado, na verdade, por alguns companheiros, em relação ao que estava ocorrendo fora de uma residência onde ele se encontrava, com vários companheiros reunidos, porque a sua mãe, juntamente com outros familiares, estavam lhe procurando. Então Jesus questiona aquele portador daquela notícia: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem são os meus parentes? E aí Jesus, estendendo a mão para aqueles que estavam à sua frente, disse: eis aí os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha mãe, minha irmã, e assim sucessivamente. Então aqui Jesus está nos chamando a atenção, e chamando a atenção naquele momento para aqueles todos que estavam ali reunidos, em relação à dimensão da família espiritual e não da família carnal. Jesus não estava ali, não falou naquele momento, naquele sentido ou com aquele intuito de reduzir ou menosprezar a sua família, e principalmente a sua e a nossa querida Mãezinha Santíssima. De forma alguma. Jesus está nos mostrando nestas palavras o verdadeiro sentido, a verdadeira dimensão de família, nesse sentido espiritual que se estende ao infinito, onde todos nós somos filhos do mesmo Pai, consequentemente todos somos irmãos. E, como havíamos falado no início, em relação à nossa reflexão, ou às nossas reflexões hoje, acerca da valorização da vida, com enfoque em relação ao aborto, então pegamos como referência campanhas que são feitas há vários anos, há várias décadas,
pela Federação Espírita Brasileira, e eles lançaram, a Federação Espírita Brasileira, eles lançaram vários livretos em defesa da vida. Então, nós temos hoje 8 livros pequenos, que têm como títulos: Construamos a Paz, Promovendo o Bem. Nós temos um outro livreto que nos fala sobre exatamente o assunto que iremos abordar hoje em relação ao aborto, em defesa da vida. Aborto não. Temos um outro livreto em defesa da vida, eutanásia não. Um outro em defesa da vida, suicídio não. Inclusive fizemos recentemente uma outra exposição com este enfoque em relação aos esclarecimentos acerca do suicídio. E aí temos um outro: respeitemos a vida, drogas não. Respeitemos a vida, violência não. E aí tem um outro: o melhor é viver em família. Belíssimo, belíssimas reflexões nós encontramos neste livreto, com toda a base que ele utiliza em relação a viver em família. E por último, Evangelho no lar e no coração. Este Evangelho no lar e no coração, a Federação faz essa campanha desde 1990. Então já é bastante antigo. Então a nossa abordagem será em defesa da vida, aborto não. E aí, na capa deste livreto, nós encontramos o seguinte questionamento, que está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro direito natural de todos nós? E aí os espíritos amigos respondem de uma forma bem sucinta, de uma forma bem simples: o de viver. Então, o primeiro direito de todos nós é exatamente o direito à vida. Não temos dúvida nenhuma que este é um direito inalienável, que nos é concedido por Deus, e que nós sabemos que a vida, como um dom de Deus, como um empréstimo de Deus ou uma concessão de Deus, ela não é nossa, nos é emprestada, nos é concedida. Conforme se diz naquele linguajar popular, Deus deu, Deus tira. Então só Deus tem o direito, conforme nós já estudamos em relação ao suicídio, só Deus tem o direito sobre a nossa vida. Não temos aquele direito de forma completa, de forma infinita, em relação à nossa vida. Ah, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não. A vida não é sua, a vida não é minha. A vida é de Deus, que nos emprestou provisoriamente para fazermos bom uso, assim como nos emprestou o tempo para fazermos bom uso deste patrimônio também que nós conhecemos como tempo, que é um patrimônio de Deus. E aí nos diz na sequência o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Aí, é lógico, já fizemos este questionamento: o de viver. Por isto, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, como nós sabemos, no nosso direito civil, no nosso direito brasileiro, o nosso primeiro direito é exatamente o direito à vida, que começa ali na concepção. Nosso direito não fala bem desta forma, mas é quase desta forma, como nós vamos encontrar na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, na sequência, exatamente trouxemos aqui, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, já que estamos falando sobre aborto, a questão 357. E um pouco adiante, na sequência, nós abordaremos a Constituição da República Federativa, ou seja, a nossa Constituição Federal, onde nos fala sobre o direito à vida. Então, a questão 357 de O Livro dos Espíritos
Kardec questionou qual, ou melhor, quais são para o espírito as consequências do aborto? Quais são, ou quais serão para o espírito, ou para todos os espíritos que forem abortados, ou os abortistas, em relação a este procedimento que, em muitas situações, perante a justiça divina, todos são criminosos, mas aqui para com a justiça humana nem todos são criminosos. Então, quais são as consequências? E aí os espíritos amigos nos respondem: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, sem sombra de dúvida, para aquele espírito que não teve a oportunidade, ou que foi ceifada a sua oportunidade, foi lhe retirada a oportunidade de renascer em um novo corpo físico, então, é lógico, foi uma existência nulificada. E que aqueles envolvidos neste ato serão responsabilizados por isto. E na questão 358, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, seja algumas horas, alguns dias, alguns meses, o aborto provocado é sempre um crime perante a lei de Deus? E os espíritos amigos nos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, independentemente da nossa escolha, se achamos que estamos escolhendo certo ou não, mas numa situação desta, há sempre crime quando transgredimos a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida. A vida e de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, neste caso, se nós, na condição de pais, retiramos daquela criança, daquele espírito, do nascituro, a oportunidade da vida, sem sombra de dúvida, que é um ato criminoso perante a lei de Deus, e arcaremos com as consequências disso. Agora, é lógico, não estamos aqui para fazermos julgamento, para condenarmos ninguém. Não estamos aqui de forma alguma. Com certeza, muitas mulheres, muitos homens que assistem ou que assistirão estas reflexões já se envolveram em algum procedimento desta forma. Não estamos aqui para apontar o dedo de forma alguma. Igual Jesus nos fala, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então todas que já cometeram, às vezes por equívoco, por ignorância, por desespero, porque em muitas situações um procedimento de aborto ele acontece por desespero, por abandono, por desestruturação do agrupamento familiar, por não ter, em especial a mulher, o amparo, a proteção daquele que deveria ou daqueles que deveriam lhe amparar. Então, se isso já ocorreu, ergamos a cabeça e sigamos adiante, colocando em prática, conforme Pedro nos fala, o amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, todos os pecados, todos os erros que tenhamos cometido na nossa vida até o momento, só o amor irá resolver estes problemas. Só através do amor vivenciado no nosso dia a dia. Então, os espíritos amigos nos chamam a atenção para isto, e aqui chegamos na nossa Constituição, onde nos fala sobre direitos iguais. Todos nós, perante Deus, somos iguais. E na nossa Constituição nos fala que todos nós, em relação a homem e mulher, perante a justiça, perante a lei,
somos iguais. E aí a nossa Constituição diz, logo no seu preâmbulo, nos diz que a Constituição veio exatamente para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança à vida, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Como uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade fraterna, fundada na harmonia social, desestruturada e ainda tantos que defendem o aborto. Neste momento, onde estamos lutando pela vida, estamos lutando para salvar a nossa vida, pessoas no nosso meio discutindo a legalização do aborto. Contrassenso. Também não estamos os julgando de forma alguma, e no artigo 5º da nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, independentemente da situação, da natureza, somos iguais, temos os mesmos direitos. Por que que um feto, dependendo da sua situação, ele não tem direito à vida, nem que seja a alguns minutos de vida? E aí diz ainda, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Então, na nossa Constituição, no artigo 5º, no seu caput, ou seja, no início do artigo 5º, onde fala dos nossos direitos individuais, fala da inviolabilidade do direito à vida. Por que discutir a legalização do aborto? Se aqui já diz a inviolabilidade, ou seja, o direito à vida é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, é um direito inalienável e inviolável. Homens e mulheres são iguais perante a lei e em direitos e obrigações, nos termos da nossa Constituição. E aí, dando sequência às nossas reflexões, a questão 359, onde a espiritualidade, Kardec naquela época questionou sobre uma exceção e a espiritualidade nos responde em relação ao risco, no caso de uma gravidez de grande risco, o risco em relação à mãe, salvar a mãe ou salvar o feto, salvar a criança. Então Kardec questionou na 359, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe da criança, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então Kardec fez esse questionamento há tanto tempo, há 163 anos, anteontem fez 163 anos, aí os espíritos amigos respondem: é preferível se sacrifique o ser que ainda não existe fisicamente, para o mundo civil, a sacrificar-se o que já existe, a que já existe, ou seja, a sacrificar-se a mãe. Quantas mães que heroicamente, mesmo tendo alto risco de ser sacrificada, de não resistir ao parto, de desencarnar, mesmo assim leva adiante, e em muitas situações acontece, de salvar a criança, ou seja, ela troca a vida dela pela vida do filho. E tantas outras que, em umas situações dessa de alto risco, acaba salvando as duas, tanto a criança quanto a mãe. Então, se numa situação dessa, o médico, num procedimento, num diagnóstico, tem uma previsão dessa, tem uma quase certeza de um grande risco, ou de uma possibilidade ou probabilidade de um grande risco para a mãe. Aí sacrifica-se a criança de uma forma precipitada e em muitas situações não teria necessidade. Então que possamos ter bom senso, colocar na mão dos espíritos amigos, que eles possam nos auxiliar constantemente para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. Quantas outras situações
pessoas, tanto o homem quanto a mulher, escolhem fazer o aborto simplesmente por vaidade, para não deformar o corpo. Não estamos aqui, mais uma vez, condenando a escolha de cada um, a escolha de cada uma, de cada criatura. Mas é lógico, temos que ter aquela ideia, aquela consciência de que arcaremos com as consequências pelos atos equivocados que venhamos cometer ou que tenhamos cometido. Conforme nós encontramos aqui neste livro, As Fronteiras da Loucura, uma obra bastante esclarecedora, Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, onde nos chama a atenção exatamente sobre um aborto criminoso, onde os espíritos amigos nos falam, em especial através de Bezerra de Menezes, sobre a lei de amor. A lei de amor tem um ponto aqui que ele nos diz o seguinte, que não há nesse estatuto, ou seja, na lei de amor, nenhum regime de exceção em que alguém goze de bênção especial, tampouco de qualquer premeditada punição. Então não existe na lei de amor nenhuma exceção. Se houve um crime, a prática de um crime, vamos arcar com as consequências, sem sombra de dúvida, mas é lógico, temos que fazer a nossa parte, fazendo aquele esforço constante para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. E aqui na sequência, no capítulo 4 desta obra, aqui nos diz, em relação a um aborto, já que neste capítulo 3º está iniciando o relato em relação a um aborto criminoso, em que a mãe praticou o aborto, sem até que o pai da criança soubesse, mas por pura vaidade em relação ao corpo físico. E aí nos diz na sequência, após o aborto, que houve, nesse caso, altas complicações, que o espírito que fora expulso violentamente do corpo da mãe não se desligara da matriz uterina, influenciando com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. Então aqui nos fala que energicamente o espírito que animava aquele corpo daquela criança, aquele feto em formação, não se desligou, não se desvinculou da que seria a futura mãe, que na verdade o sacrificou. E ainda no capítulo anterior tem os relatos daqueles encontros no plano espiritual, onde o espírito, como ele já sabia da premeditação da mãe em cometer o aborto, foram colocados juntos no plano espiritual, ela durante o sono, em desdobramento, para conversar, para eles conversarem, e o espírito, que seria o seu futuro filho, lhe implorando para que ela não o assassinasse, porque ele precisava renascer como filho dela para eles aprenderem a amar um ao outro. E é lógico, conforme está no relato da história, ela não aceitou de forma alguma o pedido de clemência. E aí, como é de se esperar, como eram inimigos, ele jurou vingança. E assim aconteceu, conforme o desdobrar da história. Ele não se desvinculou daquela que seria a sua futura mãe. E aprofundando as nossas reflexões, dando continuidade aos nossos estudos desta noite, nós trouxemos aqui palavras de Emmanuel, que está lá no livro Vida e Sexo, através de Chico Xavier, onde ele nos fala sobre o aborto e nos fala, como dissemos mais no início, sobre o sustentáculo, aquela estrutura para que isso não aconteça, ou seja, o aborto não aconteça, chama-se família. E aí ele nos diz, no início desse capítulo do livro Vida e Sexo, que tem como título Aborto, ele nos diz que de todas, ou melhor, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista
dos alicerces morais que regem a vida. Então, é o mais importante alicerce no que rege a vida. E na nossa Constituição, como já citamos anteriormente, na nossa Constituição também nos fala sobre isto. No capítulo 226, nos fala, traz lá uma definição bem curta, uma conceituação bem curta do que é família. Nos diz lá, família, a base da sociedade. Então, numa família verdadeiramente cristã, que se esforça constantemente para colocar em prática o Evangelho de Jesus, não vai defender de forma alguma o assassinato, em especial o assassinato de um indefeso, um assassinato de uma criatura que está implorando pela vida, que pediu no plano espiritual, nós na condição de pais, quando nos reencontramos para acertarmos, conversarmos sobre o retorno, nos pediu mais uma oportunidade. E exatamente por isto, em relação a esta oportunidade da vida, é que os espíritos amigos nos chamam a atenção que, por mais difícil que tenha sido a nossa vida junto com nossos pais, por mais que em muitas situações nós às vezes criticamos os nossos pais, que talvez foram muito duros para conosco, às vezes até cruéis em muitas situações, como a gente ouve relatos. No meu caso isso não aconteceu, felizmente, mas os espíritos amigos nos chamam a atenção que, por mais difícil que tenha sido a nossa vida, só pelo fato dos nossos pais não terem escolhido nos abortarem, nos terem permitido mais uma oportunidade na vida, no corpo físico, por isto só, vamos colocar por isso só entre aspas, já é motivo e muito para agradecermos os nossos pais, aos nossos pais, pelo heroísmo por parte deles em nos conceder mais esta oportunidade. E tudo que nós façamos para os nossos pais não será suficiente na forma de gratidão por eles terem deixado nós retornarmos mais uma vez ao corpo físico, ao plano físico, para mais uma experiência. Então agradeçamos aos nossos pais pela oportunidade da vida, porque quando em fase de gestação, a nossa vida estava em suas mãos, a escolha deles. Se não fosse por amor, uma escolha realmente de amor, nós não estaríamos aqui. Só por amor nós nos encontramos aqui. Tivemos dificuldades, eles tiveram muitas dificuldades, sem sombra de dúvida, mas com certeza valeu a pena. Na sequência, Emmanuel ainda diz, é pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disto, entre pais e filhos residem os mecanismos de sobrevivência humana quanto à forma física na face do orbe terrestre. Então aqui, é lógico, nessa convivência entre nós na condição de filhos, entre nós na condição de pais, é a permanência da vida aqui no corpo físico, através do amor, da fraternidade e de uma lei chamada cooperação. Só através da cooperação a família segue adiante, através da cooperação constante, um auxiliando o outro, através de uma outra lei chamada renúncia. Com certeza, os nossos pais, quantas renúncias eles tiveram que praticar ao longo da nossa trajetória, em especial quando éramos completamente dependentes deles. Muitas renúncias, com certeza, e eles fizeram essas renúncias por amor. Por amor a uma criatura que lá no início eles nem sabiam quem era. Poderia ser, e em muitas situações são, seus maiores inimigos, e que lhes trarão no futuro
os maiores problemas. Mas mesmo assim, por amor e por esperança e por um compromisso assumido em um determinado momento, eles tocaram a vida adiante e nos permitiram também levar a vida adiante, para que nos encontrarmos hoje dialogando acerca da vida, defendendo a vida. Conforme eu vi hoje, aquele ferrenho defensor da vida. Temos que ser assim, ferrenhos defensores da vida, porque a vida é o nosso maior patrimônio emprestado, porque verdadeiramente não é nosso. E aí neste capítulo, Emmanuel encerra dizendo: admitimos seja suficiente breve a meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente. Então, esses procedimentos de aborto, igual ele nos fala aqui, vai nos trazer muitas moléstias. Igual vi uma reflexão há poucos dias atrás de um companheiro chamando-nos atenção em relação a este momento pelo qual nós estamos passando. Aí ele questionava o seguinte: como, isso inclusive um médico espírita, falando como querer, como esperar um mundo em equilíbrio enquanto milhões e milhões de abortos criminosos são realizados todos os anos? Como querer ou como esperar um mundo realmente equilibrado, sem pandemias, enquanto milhares e milhares de suicídios são cometidos, enquanto tantos outros milhares são tentados todos os anos? Como esperar um mundo realmente equilibrado, enquanto milhares e milhares de administradores públicos fazem de tudo para desviarem os recursos públicos? E assim sucessivamente, nós podemos ir refletindo em relação aos nossos delitos. Não estamos aqui apontando os delituosos, mas os nossos delitos. Igual se olharmos na internet, fizermos pesquisas em relação à questão do aborto, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente 25 milhões de abortos não seguros, eles usam o termo não seguros, mas na verdade criminosos, são realizados no mundo todos os anos. Aí multipliquemos esses 25 milhões de espíritos que são expulsos de um novo corpo físico ou que lhes são retirada uma nova oportunidade em um corpo físico. Multipliquemos isso aí por vários números de criaturas que estão ali, direto ou indiretamente, envolvidos naquele crime. Os pais, aqueles que auxiliaram na prática do aborto, aqueles que deveriam amparar, socorrer, em especial a futura mãe, e que não deram o amparo, a proteção, a assistência de que deveriam dar e que um dia assumiram o compromisso em fazer isto. Quantas pessoas são envolvidas, direto ou indiretamente, em um aborto? Aí multipliquemos isto por 25 milhões. Quantas criaturas comprometidas todos os anos em relação a essa prática de aborto, a esse desequilíbrio de energias tão sério em relação ao ato praticado. E aí, na sequência, ainda trouxemos também palavras de Emmanuel, onde ele nos diz: comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião, homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Assassínios, conflitos e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos
em toda parte, e para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Então aqui ele faz um breve histórico de vários crimes em que traz um movimento enorme para a sociedade e na sociedade, mas não nos chama a atenção, via de regra, a estes crimes que são praticados com requintes de crueldade, igual ele nos fala aqui, no silêncio dos lares ou na própria natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confia aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes, aqui ele colocam os pais inconscientes, determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Então aqui Emmanuel coloca o dedo na ferida e nos chama a atenção. E ainda ele acrescenta: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro e, se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares, ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que se perpetraste. Então aqui ele nos chama a atenção que se a nossa legislação permite, não coloca na condição de crime, mas perante a justiça divina é crime. E seremos responsabilizados por isto, sem sombra de dúvida. Então que possamos refletir acerca da vida e que possamos verdadeiramente defender a vida, em especial aquela vida que está prestes a chegar aqui fisicamente, nos pedindo, nos rogando uma oportunidade para que isto aconteça. E conforme Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que possamos usar este caminho, esses ensinamentos de Jesus, esse caminho que leva para a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, não é a vida mais do que o alimento? Não entremos em desespero, em pânico. Tenhamos fé em Deus. Com certeza não estamos desamparados. E aí Jesus ainda nos diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida, aquela vida que está iniciando no ventre da mãe, é um dom de Deus. Deus está nos emprestando provisoriamente. E a alma que está vindo, ou que está tentando vir para a vida, e que nestas situações são expulsas do corpo físico, elas estão vindo por ordem de Deus, a pedido de Deus, com a permissão de Deus, para mais uma oportunidade, porque a alma
vem de Deus e, conforme nos fala Leon Denis, é em nós o princípio da inteligência e da vida. Por que praticarmos um crime, conforme nos fala Emmanuel, tão cruel, se nós fomos feitos por amor e fomos feitos para amar? Igual ele coloca aqui Leon Denis, criado, ou seja, toda alma foi criada por amor de Deus e foi criada para aprender a amar. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Todos estes corpos de carne pereceram, mas a alma persiste e permanece. Então, que possamos defender a vida, porque a sabedoria é o prêmio. Um dia chegaremos à condição de sabedoria e, com certeza, o nosso adiantamento, chegarmos a essa condição de sabedoria, é através de um esforço constante. E nós sabemos hoje que a vida ela é única, mas vivida em dois planos diferentes. Plano material, onde nós nos encontramos, e plano espiritual, que não está longe, está aqui também, nós estamos inseridos no mundo espiritual. E aí nos diz ainda o Espírito Miramês que a vida ela é única, principalmente a do homem, que é um eterno perguntar. Ele diz a vida, principalmente a do homem, quando ele falando sobre a vida é única, ele é um eterno perguntar. E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus. E exatamente por isso estamos aqui estudando, para aprendermos as leis de Deus. A vida nos dá o que pedimos na condição de vivência. Então, que possamos pedir oportunidade, vivenciar essas oportunidades para aprendermos a amar. Que possamos verdadeiramente colocar em prática na nossa vida os ensinamentos do Cristo. Fazer ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, já que estamos falando em relação à defesa da vida, em relação ao esclarecimento acerca do aborto, nós ficaríamos felizes, teríamos ficado felizes se os nossos pais tivessem nos abortado? Só espíritos já bem esclarecidos não se tornam obsessores dos seus pais quando um crime deste é praticado. Mas a maioria, como ainda não são esclarecidos o suficiente, ficam revoltados e se tornam verdadeiros perseguidores dos seus pais, em especial a mãe. Já que estamos quase encerrando as nossas reflexões, e é lógico, não estamos aqui para trazer terrorismo para ninguém, mas oportunidade de aprendizado, oportunidade de reflexões acerca desses belíssimos ensinamentos, para aqueles companheiros, aquelas companheiras que quiserem aprofundar um pouco mais, e com certeza terão oportunidade de aprofundar muito mais acerca do assunto. Temos, retratando sobre este mesmo assunto, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, ele trata sobre este assunto, também sobre o assunto aborto. Também André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 15, ele também trata sobre este assunto. André Luiz, agora através de Valdo Vieira, no livro Antologia dos Imortais, no capítulo 39, também trata sobre este assunto. Nós encontramos também sobre este assunto no próprio livro Nosso Lar, de André Luiz, também através de Chico Xavier, onde ele nos fala também sobre essa questão do aborto. Quando André Luiz vê tentar entrar em nosso lar uma mulher, um espírito de uma mulher que tinha auxiliado criminosamente na prática de mais de 50 abortos. Lhes trazia, digamos assim, grafado no seu perispírito aqueles crimes, na condição de rostos de criança que estavam com ela. Então, por isso, respeitemos a vida. Aborto, não. Defendamos a vida, auxiliemos na medida do possível, de acordo com as nossas capacidades, em defendermos a vida, através da defesa mesmo, na prática, através do esclarecimento,
a pessoas que estiverem necessitando, e até mesmo na condição física. Quantas vezes nós podemos ajudar em alguma coisa e talvez uma ajuda pequena, evitaríamos que um crime fosse praticado, seja um aborto, seja uma eutanásia, seja um suicídio e tantos outros tipos de crime. E, às vezes, por omissão nossa, um crime é levado adiante, é praticado. E se tivermos a oportunidade de auxiliar, se aquele companheiro, se aquela companheira foi intuído ou foi intuída a nos procurar e nós viramos as costas, não aproveitamos a oportunidade para o auxílio, de uma certa forma também seremos responsabilizados por isto, porque se nos procurou foi por intuição de algum mensageiro do Senhor. Não bate ali aquela porta, procure aquela criatura, porque ela pode te auxiliar de alguma forma. Então, que possamos ficar atentos para o auxílio nestas situações e em tantas outras. E para encerrarmos as nossas reflexões, vejamos aqui também do espírito Irmão X, que se encontra no livro Contos e Apólogos, capítulo 11, que tem como título Seara de Ódio. Aqui o Irmão X, ou Humberto de Campos, traz relato sobre um pedido de socorro de um nascituro que estava prestes a ser abortado. Aí ele traz aqui o relato da seguinte maneira: não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão da maternidade. A doce missão da maternidade para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Então aqui André Luiz, ou melhor, Irmão X, chama atenção neste relato exatamente para a vaidade, onde aquela futura mãe, aquela jovem, estava praticando o aborto ou iria praticar o aborto exatamente para não perder a beleza do corpo físico. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento. Realmente ser pai, ser mãe aqui na Terra, realmente significa trabalho, renunciação. Não podemos concordar com este sofrimento. Conforme aquele ditado popular, ser mãe é sofrer no paraíso. Então não é um sofrimento, é por amor e para o amor. Mãe, aí fala o Espírito, deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos, dá-me a bênção do corpo. Então aqui o Espírito pede à futura mãe, que seria e que deveria ser a sua futura mãe, dá-me a bênção do corpo. Porque tenhamos a certeza, meus irmãos, não existe na face da Terra outro meio de transporte para virmos do mundo espiritual para o mundo material que não seja mãe. Este meio de transporte, o único meio de transporte que nós temos, simbolicamente falando, e que é a realidade, chama-se mãe. Não tem como sairmos do mundo material e nos materializarmos aqui no corpo físico sem passarmos por esta usina belíssima que nós conhecemos com o nome de útero materno. Então, este meio de transporte chama-se mãe. E aí nos diz na sequência, devo lutar e regenerar-me. Aqui falava o Espírito, sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me, prometia o Espírito. Completar-nos-emos, dá-me arrimo, dar-te-ei alegria, prometia o futuro filho. Serei o rebento de teu amor,
tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Falava ainda o Espírito. E a futura mãe, ou que seria a futura mãe, dizia: não, não, não. Aí diz: não me abandones, dizia o Espírito. Aí na sequência ela diz: expulsar-te-ei, te abortarei. E aí o Espírito ainda diz: piedade, mãe. Não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração com coração? Estamos fazendo uma viagem longa, alma com alma, coração com coração, para nos redimirmos. E aí diz: que importa o passado? Vejo em ti tão somente um intruso, cuja presença não pedi. Então aqui, aquela jovem inconsciente: vejo em ti tão somente o intruso cuja presença não pedi. E aí diz na sequência o Espírito: esquece-te, mãe, de que Deus nos reúne? Não me cerres a porta, não me cerres a porta da existência para uma nova vida. E aí ela responde para ele: sou mulher e sou livre, sufocar-te-ei antes do berço. Até onde vai a nossa liberdade? Até onde vai a liberdade do homem, da mulher, nesse caso da mulher, em escolher se vive ou se não vive aquele que Deus pediu para que ela lhe concedesse a oportunidade para a vida. A nossa liberdade, isso que nós conhecemos como livre-arbítrio, ela não é sem limite. Tem limite e, principalmente, acima de tudo, responsabilidade. É lógico, igual esse relato de Humberto de Campos, ela tem, sim, esse direito de fazer essa escolha, mas tem que ter a consciência da responsabilidade pelo ato praticado, ou pelo ato escolhido e praticado. E aí diz ainda o Espírito: compadece-te de mim. E ela responde: não posso, sou mocidade e prazer, és perturbação e obstáculo. E realmente, quando nós estamos na juventude, ainda bem jovens, talvez se não tivermos uma orientação, um sustentáculo, conforme Emmanuel nos fala, no agrupamento familiar, não tivermos a orientação, aquele acompanhamento constante e a sustentação de que necessitarmos neste momento, vamos pensar desta forma, ou iremos pensar desta forma, a não ser um espírito já bem mais esclarecido em relação à vida. Vamos enxergar a nossa mocidade como sendo aquele momento de prazer, e aquele que está chegando, ou que deveria chegar, como um obstáculo, como uma perturbação, onde vai nos atrapalhar a vida. E aí o Espírito ainda pede: ajuda-me. Auxiliar-te, ela responde, seria cortar em minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. E aí o Espírito ainda diz: mãe, ampara-me. Procuro o serviço de minha restauração. Então aqui o Espírito reencarnante ainda lhe chama a atenção: procuro o serviço de minha restauração, e você vai me retirar esta oportunidade? Eu preciso estar com você, é com você que eu preciso estar, porque tenho dívidas para contigo e talvez ela para com ele.
Como ele disse anteriormente, viemos de tão longe, alma com alma, coração com coração. Dia a dia renovava-se o diálogo e foram vários dias ela premeditando o aborto e o diálogo acontecendo mente a mente, diz Humberto de Campos. Dia a dia renovava-se o diálogo sem palavras, até que, quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração: torna à sombra de onde vens, morre, morre. E aí o espírito ainda diz: mãe, mãe, não me mates, protege-me, deixe-me viver, deixe-me viver. Inclusive é um título do livro de Luiz Sérgio, que recentemente virou filme. Deixe-me viver. E ela ainda responde: nunca. E o espírito ainda diz: socorre-me, não mate-me, deixe-me viver. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados, um ao outro, pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira de crueldade atraíra a seara de ódio, e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes, para os dois, até que um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram, enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico no triste fenômeno de um corpo único, sustentando duas cabeças. Então aqui, irmão X, ou Humberto de Campos, traz um relato, esse relato que, digamos assim, traz muito esclarecimento e ao mesmo tempo chocante, de dois espíritos que, por esse histórico de aborto, para se redimirem, voltaram na condição de siameses, um único corpo com duas cabeças. Que possamos refletir acerca da vida, que possamos defender a vida, valorizando a vida. Uma boa noite a todos, a estes companheiros, esses valorosos companheiros que tiveram a paciência de nos acompanhar nesta noite, nestas reflexões acerca da vida. Faremos a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que nos deixou, agradecendo aos espíritos amigos
pelo amparo, pela proteção, pela intuição e pela sustentação de que tanto necessitamos. Que cada um de nós, nos seus lares, possamos todos receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que possamos, Senhor, valorizarmos a vida, defendendo a vida. Muita paz a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz a todos nós.